Bom dia. Meu bom dia caloroso a todos e toda. Só tem uma mulher. E declaro aberta a presente sessão. Registro que estou a presidir a sessão em razão das férias da partidade de membro mais antigo da primeira Câmara Civil, em razão das férias, período de férias do desembargador Laudivô Nogueira, que preside esta Câmara. Pois bem. E temos quórum a julgamento, procurador de justiça está presente, saúde do desembargador Luiz Camolês, desembargador Francisco da Silva de Jalma, desembargador Cosmo Lima de Souza, saúde dos senhores advogados, e peço permissão a todos para que possa saudar todos os senhores da pessoa do doutor Eurico Soares Montenegro. Pela estima, pela amizade que desenvolvi com seu pai durante uma vida, a partir da advocacia no INCRA. E saúdo também a doutora Márcia. Pois bem, dou aberto os trabalhos da presente sessão, declaro a abertura da presente sessão. Trago para aprovação a ata da sessão anterior, que diz respeito à 19ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 1º de julho de 2021. Esta ata, ela contém a descrição dos julgamentos e consta de gravação, notas. E, sendo assim, a falta de manifestação, dou a ata por aprovada. Passaremos agora à pauta, a ordem de pauta. Anuncio que os processos, a respeito dos quais falei ainda há pouco, o processo número 2 da pauta, né? O número 2 da pauta, que ele será retirado em razão da atuação originária do desembargador Laudivon, e também o número 9 da pauta, porque se trata de uma apelação em remessa necessária e é uma continuação de julgamento em quórum ampliado. E daí também esse processo tem vinculação do desembargador Laudivon. Ele proferiu o voto. Eu acho estranho que já é voto vencido. Continuidade do julgamento. Bem, deixa eu me ver aqui. Após a desembargadora votar pelo provimento ao apelo, bem como sua relatora, pelo provimento ao apelo, bem como pela procedência da remessa necessária, que foi acompanhado pelo desembargador Luiz Camolês, divergiu o desembargador Laudivô Nogueira em voto vista, que foi encaminhado pelo desprovimento do apelo do Estado do Acre, bem como para julgar improcedente a remessa necessária, a fim de que seja mantida a sentença nos seus fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 7.500, em razão do trabalho adicionais dos casos causídicos, tendo em vista o julgamento não unânime do feito, a teor do artigo 942 do CPC. Foi realizado um sorteio para julgamento de quórum ampliado, daí porque se trata de quórum ampliado, então julgamento por maioria, e o desembargador Laudivon ele proferiu o voto divergente. Bem, então, passemos agora à ordem de pauta. O número 4 da pauta. Não é o número de ordem de pauta, mas o número, a ordem de pedidos de sustentação oral. Exato. Bem, deixa eu ver aqui, que eu tenho que ver minhas anotações. Felizmente, passamos a ser escravos do virtual, né? Hoje quase não se escreve em manual. Bem, desse processo. É o agravo de instrumento 1648, 1648, 2012, tem como relator eminente desembargador Luiz Camolês, o advogado do agravante, para anunciar o processo. Número 4. O agravo de instrumento é o 1648, 2021, origem de Rio Branco da 4ª Vara Civil. Tem como relator eminente desembargador Luiz Camolês. Agravante é Unimed, Cooperativa de Trabalho Médico, representada pelo advogado Tiago Maia de Carvalho e também pelo advogado Eurico Soares Montenegro, que aqui se encontra presente para a sustentação oral. E a gravada é Gigliane Belém Costa e Silva,
representada por seus advogados. O quórum formado pelo desembargador Luiz Camolês, o relator, pelo desembargador Francisco Djalma e por mim. Em sendo assim, o processo está anunciado, verifiquei se o pedido de sustentação oral encontra adequação do artigo 937 do Código de Processo Civil e vejo que, neste caso específico, atende ao comando que admite sustentação oral, que trata-se de tutela antecipada. Em sendo assim, eu passo a palavra ao eminente desembargador Luiz Camolês e já indago de logo ao doutor Eurico Soares Montenegro se deseja que seja lido o relatório, porque, caso contrário, eu passarei imediatamente a fala ao relator e a Vossa Excelência. Eu dispenso a leitura do relatório. Pois não. Com a fala do eminente desembargador Luiz Camolês, que é o relator do processo. E logo em seguida, desembargador, passaremos à fala do doutor Eurico Soares Montenegro, a sua sustentação oral, pelo prazo regimental. Perfeito. Bom dia, eminente desembargador Eva, eminente desembargador Djalma, ilustre procurador, doutor Cosmo, ilustres advogados, doutor Eurico Soares Montenegro, tá? A quem conheço de referência, conheci o pai, toda a família em Rondônia. E antes de começar, tem uma estrofe aí do hino rondoniense que fala: nós os bandeirantes de Rondônia. Endereçado aí a todos os rondonienses. Eu tenho 2 filhos, são registrados em Presidente Médici. Camolês, deixa-me fazer uma pequena referência ao doutor Eurico Soares Montenegro. Quando a desembargadora Eva falou, eu pensei que, eu nunca imaginei que fosse filho do desembargador Eurico, lá em Porto Velho, nosso amigo o Eurico é potiguar, né? Ele conheci muito bem o desembargador Eurico, assim como conheci o desembargador Montenegro, irmão do desembargador Eurico, né? Mas é um prazer, satisfação conhecê-lo, Eurico. Um abraço ao pai, à mãe, e desejo sucesso na sua profissão. Um prazer vê-lo, dar um abraço da família. Pois não, desembargador, desculpa aí a intervenção. Nada, sempre um prazer, né? Então, doutor Eurico, efetuada essa saudação breve, mas grande na sua extensão, conforme o estado de Rondônia e o povo pujante que lá reside, né? Transmito meu abraço a todos, os desembargadores que conheço, creio que a sua maioria. E a última posse que eu fui foi do doutor desembargador Robles, que começou a sua carreira em Ji-Paraná, quando eu era ainda advogado ali no Presidente Médici. E depois, agora por último, com essas 4 aposentadorias, que vão subir outros colegas, os quais eu já não convivi, em razão do período que eu já estava aqui no Acre, né? Então, rendo minhas saudações, e em razão da dispensa do relatório, eminente presidente, que o ilustre advogado já passa a sustentação oral. Obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora Eva Evangelista, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Camolês, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma. Cumprimento vossas excelências, só aumentou a minha responsabilidade aqui da tribuna. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, do Cosmo, cumprimento os colegas presentes, advogados, cumprimento também os serventuários dessa Casa de Justiça, que sempre nos atende muito bem. Excelências, o caso concreto, entendo que é corriqueiro aí dessa Câmara, né? É um caso que envolve tutela de urgência e se estão presentes ou não os requisitos previstos no artigo 300. Se existe a probabilidade do direito, elementos que evidenciem essa probabilidade, e também elementos que evidenciem dano ou risco ao resultado do processo. No caso concreto, o que eu vou me ater não é
a respeito da matéria de direito, mas a questão fática, né? Até porque a matéria de direito, ela ainda está pendente de apreciação definitiva pelo STJ. É o tema 1069. É aquele tema que trata da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Então, o STJ, ele ainda não definiu o precedente a respeito desse assunto, mas ele permitiu, ele suspendeu até todos os processos que tratam do assunto, mas ele permitiu a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presente seus requisitos. E aqui, excelência, no caso concreto, trata-se da alegação de que a agravada, ela fez uma cirurgia bariátrica, ela perdeu 37 quilos, e aí ela precisa fazer 2 cirurgias. A primeira é a blefaroplastia superior, e a segunda é uma mamoplastia. O que é essa blefaroplastia que a gente tenta e a gente junta, inclusive, artigos científicos sobre o assunto, né? A blefaroplastia é uma correção de deformidade genética ou alteração nos tecidos e músculos da pálpebra. Excelências, a gente junta e comprova que isso é uma típica cirurgia estética. E não há qualquer comprovação, qualquer relação, qualquer laudo evidenciando que isso foi decorrente dessa alegada cirurgia bariátrica. Vale registrar, excelências, que não há nenhuma comprovação a não ser um laudo do cirurgião plástico dizendo que precisa fazer essa blefaroplastia e a mamoplastia por conta de uma cirurgia bariátrica, mas não há nenhuma comprovação dessa cirurgia bariátrica. Enfim, tem aquele brocardo, né, que a boa-fé a gente presume-se, né? Então, enfim, mesmo entendendo que a agravada fez a cirurgia bariátrica, não há como relacionar essa cirurgia à cirurgia bariátrica, né? Por quê? Porque a blefaroplastia teria que ter um laudo de um oftalmo dizendo que ela tem dificuldade no seu campo visual, e não há nenhum laudo de oftalmo. Então, neste caso específico, a nossa tese é de que essa cirurgia pedida por ela não é decorrente de cirurgia bariátrica. Já a mamoplastia, a tese da questão dos elementos que evidenciam o direito, de fato, é a questão contratual, que há expresso dispositivo no contrato dela, e também há, na lei de plano de saúde, a vedação a cirurgias para tratamento estético, artigo 10, inciso 2º. Também há parecer da ANS dizendo que só cabe cirurgia de mama apenas no caso decorrente de tratamento de câncer, né? Além de outras hipóteses, mas que não vem ao caso. E que não é o que a autora, a agravada, pretendeu nessa pretensão. Outra questão, excelências, é que geralmente essas cirurgias bariátricas, a cirurgia decorrente chama-se dermolipectomia, né? Então, assim, pede-se a cirurgia da mama, mas também pede-se
essa outra cirurgia, por conta do excesso de pele que gera infecções. Essa é a questão da tese da Unimed em relação à ausência de comprovação de elementos que evidenciam o direito. Já o perículo in mora, eu chamo a atenção de que não há qualquer comprovação de risco de vida da parte autora, da parte agravada. Então, neste caso específico, apenas há um laudo de um psicólogo dizendo que ela sofre de ansiedade e síndrome de pânico, mas não relaciona essa questão emocional à questão da cirurgia bariátrica. E diz ainda, há no processo um laudo dizendo que ela está respondendo bem ao tratamento. Então, não há em nenhum momento a comprovação da urgência. Por isso, excelências, a Unimed entende que em cognição sumária, não há como deferir essa tutela porque os requisitos não estão comprovados. E já passando ao final, a Unimed pede, então, né, por entender que isso tem que ser passado por uma cognição exauriente, uma dilação probatória, a Unimed pede o provimento do agravo para revogar a tutela deferida. E se não for o caso, se Vossas Excelências entenderem o contrário, que pelo menos altere a decisão no sentido de entender que não estão comprovados os requisitos em relação à blefaroplastia, né, a cirurgia dos olhos. Até porque há fotos no processo que demonstram que não há nenhuma dificuldade no campo visual da parte agravada. Então, é isso, excelências, eu agradeço e espero o provimento do agravo. Muito obrigado. A palavra é eminente relator para o seu voto. A intervenção do Ministério Público, eu não vi aqui no... Intervenção, excelência, pelo prosseguimento. Não há intervenção. Obrigado. Não há intervenção do Ministério Público. Não. Desembargador Camolei, seu voto. Pois não, obrigado. Eminente presidente, eminente desembargador Francisco Djalma, ilustre procurador, ilustre advogado que efetuou a sustentação oral, demais advogados e funcionários. Quanto ao juízo de admissibilidade dos pressupostos dos artigos 1015, inciso 1, 1016 e 1017, todos do CPC 2015, estão presentes, motivo pelo qual recebo este agravo de instrumento. Passa ao mérito recursal. Em análise superficial dos autos, verifica se a agravada foi submetida a uma cirurgia bariátrica que resultou na perda de 37 quilos, de modo que a drástica redução de peso ocasionou peso nas pálpebras, associado à diminuição do campo visual e causou pitose mamária, queda nas mamas. Logo, houve prescrição médica para a agravada realizar a cirurgia de blefaroplastia e mamoplastia para a reparação das mencionadas enfermidades. De início, importa dizer que o tema, abre aspas, definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, fecha aspas, foi afetado no julgamento dos recursos especiais, números 1870-8434 São Paulo e 1872-321 São Paulo, que é o tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de demandas repetitivas, havendo determinação de suspensão de processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Artigo 1037, inciso 2, CPC 2015, excetuada a concessão de tutela provisória de urgência, quando presentes os seus requisitos. E cito aqui quais seriam esses. Como visto, a análise superficial dos elementos de convencimento conduz à conclusão de que,
a hipótese dos autos se encaixa na exceção aberta na afetação do tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência. Por quê? Se a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica, é crível que tal situação ocorreu não por motivos meramente estéticos, mas sim para controlar eventual quadro de obesidade mórbida, ou seja, a intervenção cirúrgica para perda de peso, em alguns casos dessa natureza, tem o objetivo principal de restabelecer a saúde da paciente. Dito isso, convém frisar que o serviço de assistência à saúde é permitido à iniciativa privada, artigos 6º, 196 e 199 da Constituição Federal de 88, que pode explorá-la com objetivo de lucro, porém, oferecendo-se, em contrapartida, serviço adequado de qualidade que assegure a saúde daquele que contrata o serviço, mantendo-se a respeito das normas constitucionais. No nível infraconstitucional, os planos e seguros privados de assistência à saúde são regulamentados pela Lei 9.656 de 1998, que instituiu o plano referência com diversas segmentações, dentre as quais atendimento mediante internação hospitalar, nos termos do artigo 12, inciso 2 do referido diploma. Isso significa que a legislação prevê o custeio de procedimentos cirúrgicos, na hipótese do paciente acometido por enfermidade contemplada no rol de procedimentos da ANS e também no plano de saúde. Além do mais, havendo nítida relação de consumo entre usuários e operadoras, os planos de saúde se encontram sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, por isso, todas as normas de caráter cogente no aludido diploma legal. E havendo incidência do Código de Defesa do Consumidor nessas relações, a interpretação sistemática conduz ao entendimento de que a legislação específica dos planos de saúde deve estar conformada à legislação consumerista, prevalecendo esta sobre aquela em hipótese de eventual conflito normativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao editar a súmula 469, cujo enunciado diz que, aspas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, fecha aspas. Visto que a Lei 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor obrigam as operadoras de plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos para tratamento de enfermidade contemplada no rol de procedimentos da ANS e no contrato, tem prevalecido a corrente que preconiza que os contratos de prestação de serviços de saúde até podem limitar a cobertura das doenças a serem atendidas, mas não estão autorizados a delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura, sob pena de abusividade da cláusula contratual, o que viola a inteligência do artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Na casuística, as complicações pós-cirurgia bariátrica afetam o quadro geral de saúde da paciente e extrapolam o aspecto estético para atingir funções vitais nobres da agravante, que perdeu 37 quilos, com quadro de flacidez no rosto e na pálpebra, tendo a sensação de peso e interferência no campo visual, como atestado pelo relatório médico anexado às páginas 18 dos autos de origem. Por consequência, se a paciente está acometida de enfermidade com cobertura contratual e existindo indicação de internação hospitalar para tratamento das complicações decorrentes de cirurgia bariátrica, reputa-se indevida e abusiva a recusa da operadora. Noutros termos, descortina-se a possibilidade de ser abusiva a negativa de fornecimento dos referidos procedimentos, considerando que, estando a enfermidade contemplada pela cobertura do referido plano de saúde, a jurisprudência dominante deste tribunal
preconiza ser ilegal a limitação dos procedimentos necessários ao tratamento da parte contratante. E destaco no meu voto qual é esse. Nessa linha de pensamento, não é razoável dizer que a agravada pode esperar até o final do processo para a realização dos procedimentos reparadores, especialmente porque o seu campo visual está afetado, situação que, por si mesma, já causou danos irreparáveis a comprometer a capacidade da paciente realizar as mais simples tarefas cotidianas, retirando-lhe a independência e, por conseguinte, qualidade de vida. Não subsistem, portanto, fundamentos para sustentar o pedido de cassação da tutela de urgência, haja visto que foi deferido com estrita observância dos pressupostos do artigo 300, caput do CPC de 2015. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, sem honorários recursais, pois não há fixação desta verba no âmbito da decisão agravada. É como voto, eminente desembargador Eva Evangelista, eminente desembargador Francisco Djalma, ilustre procurador e ilustre advogado. Obrigado. Você da fala, eminente desembargador Francisco Djalma, para o seu voto. Renovo os cumprimentos à Corte, na pessoa de Vossa Excelência, senhora Presidente, cumprimentando também o Eurico, o procurador, o Cosmo. Excelência, eu, examinando esse processo na data de ontem, eu havia lançado voto, lancei voto no sentido de acompanhar a sua excelência, o eminente relator, e ratifico o meu entendimento nesse momento, embora no que pese a força dos argumentos trazidos pelo eminente doutor Eurico Montenegro, eu estou a acompanhar a sua excelência, o eminente relator. Passo agora ao meu voto, dizendo que eu louvo a forte argumentação do eminente causídico, doutor Eurico Soares Montenegro, mas eu penso que todas as cirurgias que foram realizadas na paciente diz respeito às complicações pós-cirurgia bariátrica. As complicações, elas, na verdade, afetaram todo o quadro geral de saúde, conforme referiu o desembargador relator. Eu penso que aqui não se trata mais desse aspecto estético, mas é ocasionado todas as situações, são consequências ocasionadas pela cirurgia, tanto é que foram complicações que advieram. Uma perda de 37 quilos, na verdade, ela provoca alteração, inclusive até de locomoção, como sabemos. Eu quase flacidez no rosto, das pálpebras, que afetaram o campo de visão da paciente. Então, por isso, porque tenho como consequências de resultado de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica. Daí eu também acompanho o voto do eminente relator, já o fizeram ontem em votação virtual antecipada, no mesmo sentido de sua excelência, para manter a tutela antecipada. E o julgamento eu anuncio, levou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. Obrigado, excelências. Boa semana de trabalho aí para todos. Muito obrigada. Forte abraço aos irmãos rondonienses. Um abraço a todos. Tudo de bom. Transmito meus cumprimentos ao seu pai, à sua família. Obrigado, gente. Passo agora ao processo seguinte. O processo é o número 5. O número 5 da pauta, anuncio, é o agravo de instrumento 119.95.32. Eu tenho a origem da segunda vara civil da Comarca de Rio Branco, relator eminente desembargador Luiz Camolês, agravante IP, Empreendimentos Imobiliários Limitada. E agravado Raimundo Brito da Silva. Pois bem, eu fiz uma aferição o que diz respeito à adequação da sustentação oral a este processo. Vamos ver aqui. O que tive a satisfação de receber, dias atrás, recebi o memorial do Dr. Luciano, que agradeço muito. O memorial indica cuidado, indica uma forma do advogado, da comunicação do advogado,
E isso eu fico muito satisfeita quando recebo memoriais. Pois bem, deixa eu ver aqui qual é o número. É o 1648. Então, esse é o 1064. Não, estou no outro processo. Número 5. Esse é o 61995. 6199532. Perfeito, é esse mesmo, desembargador. 95, 32. Neste caso, gostaria de trazer logo essa questão, porque a decisão de origem, ela não conheceu de exceção de pré-executividade. Então, da avaliação que eu fiz, doutor Luciano, eu penso que é desprovida. Essa hipótese, ela não se adequa, a hipótese de sustentação oral, ela não se adequa à enumeração do artigo 937, inciso 7 do CPC, porque, em caso de agravo de instrumento, a permissão é para sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é apenas em caso de tutelas provisórias, de urgência ou de evidência, que não é o caso dos atos, doutor Luciano. Então, eu gostaria de lhe dizer que, neste caso, não cabe sustentação oral. Eu não verifiquei o processo, se foi, Vossa Excelência pediu sustentação oral. Dentro destes casos, eu costumo, quando relatora, já indeferir de pronto. Mas é possível que em alguns processos, eu não tenha adotado esta providência. Mas eu consulto o eminente relator, que hoje me alertou pela manhã em relação a esta questão do artigo 937 e seus incisos, os casos de sustentação oral. Ouço o eminente relator a respeito. Obrigado, eminente desembargador Eva, ilustre advogado, desembargador Francisco de Jaume, ilustre procurador. De idêntica forma, embora haja pedido de sustentação oral, eminente presidente, eu também fiquei preocupado com essa questão e ela não se enquadra, exemplo, no processo anterior, que eu também fui relator. Ou seja, também estou a indeferir ao pedido de sustentação oral em razão da ausência de previsão legal, eminente presidente. Eminente desembargador Francisco de Jaume, como Vossa Excelência compreende. Está sem áudio, eminente desembargador. Márcia, pode ajudar o desembargador? Desembargador? Ok, desembargador, agora voltou. Pois não. Eu também entendo, tal qual Vossa Excelência, não haver possibilidade de sustentação oral na espécie, hora submetida à apreciação da Corte. Então, Luciano, queria desculpar, mas infelizmente nós temos que nos ater às hipóteses, não há uma interpretação reducional, nem extensiva, mas é com base no fundamento legal que nos oferece o Código de Processo Civil. Então, está indeferida o seu pedido de sustentação oral, porque foi uma questão que foi me levantada ontem, ainda pelo eminente desembargador relator. Daí, eu também voto no mesmo sentido, pelo indeferimento, embora aqui eu queira realçar, porque eu tenho satisfação em ouvir as sustentações orais dos advogados. Tenho satisfação extremada, fiquem certos disso. Já a atividade principal nossa é a jurisdicional, eu tenho todo o tempo para as sessões. Tempo para as sessões, para mim, é sagrado. É justamente onde o direito das partes se afirmam, mediante essa representação realizada pelos senhores advogados, importantes para a administração da justiça. Excelência, pela ordem, desembargador, desculpe interromper. Pois não, pode falar. Eu só vou fazer um registro para depois meditar sobre eventual recurso e ampliar o debate, né? Pois não. O artigo 937, ele também reporta no inciso 9º e outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno. A interpretação que se faz por parte da defesa no 937 do CPC. Outras hipóteses previstas em lei. O Estatuto da Advocacia, ela é como se fosse uma lei nacional,
ela permite que o advogado faça sustentação oral em todos os recursos, né? Sempre que for no interesse da defesa. Então, o fundamento do indeferimento, pelo que eu entendi, seria no 937, inciso 8, né? E a minha questão de ordem seria para permitir a sustentação oral com base no inciso 9º, porque no Estatuto da Advocacia, ela ampliaria essa possibilidade, normalmente em todas as hipóteses, exceto a que tem previsão regimental, né? No caso, não tem previsão regimental para vedação de sustentação oral em agravo de instrumento. Eu confesso que, para mim, é um pouco, fico surpreso, porque outras, eu sustentei na segunda Câmara Civil, em situação exatamente idêntica. Em exceção de prescritividade, eu pedi tutela de urgência no agravo, nesse caso aqui foi concedida tutela de urgência, não é? Nesse agravo, o desembargador Camolei suspendeu a eficácia imediata da decisão, e com base, pelo menos no entendimento desse advogado, não é? Que a hipótese prevista para a sustentação oral enquadra-se no 937, inciso 9º. Essa seria a questão de ordem para poder deferir a sustentação oral, até porque não é só a minha, também tem o outro, a parte agravada também tem interesse em sustentar, entendendo que isso colabora para o debate, isso torna as decisões judiciais mais racionais, não é? Então, eu peço a reconsideração da decisão e, em caso de manutenção, vou deixar registrado e já peço as notas taquigráficas para eventual recurso. Mas agradeço a consideração. Então, Vossa Excelência traz uma questão de ordem, né? Vossa Excelência apoia, então, o seu... Eu diria que o Código de Processo Civil é posterior, uma lei posterior, né, à lei da advocacia, né? Estatuto dos Advogados. Mas eu vou ouvir o eminente relator, porque eu também compreendo que sustentação oral, eu tenho muita dificuldade em vedar, mas o Vossa Excelência traz um dado, e eu vou verificar aqui no processo, que o relator concedeu tutela de urgência. São muitos processos, doutor? Desculpe aí. Sim. São muitos processos, inclusive ontem, eu não votei nos processos por antecipação, eu vou pedir vista. Respeito dele. Estão me vendo? Eu acho que eu aqui uma... Eu estou aparecendo? Sim. Agora sim. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. É porque eu abri o processo e são 2 telas. Eu tiro os senhores do meu campo visual. Então, eu vou ver aqui o processo, tá bem? Deveria ter visto ontem. Então, muitos processos, eu prossigo dizendo. Ontem é o dia em que a Câmara Civil ela tem que lançar os processos para julgamento em ambiente virtual. Eles em que os advogados não pedem sustentação oral. E quarta-feira eu digo que é um dia que tem sessão do Pleno, tem os julgamentos virtuais, que eu reviso tudo, e ainda isso é muito importante que nós tenhamos, e daí porque eu não tive tempo de verificar, na sua inteireza, o processo, e eu tenho que admitir isso, mas vou verificar agora a decisão interlocutória. Decisão interlocutória do processo de página 23 a 26. Excelência, pela ordem. Como? Gostaria de fazer um breve esclarecimento. Pois não, só guarde um pouquinho, por gentileza. Estou primeiro vendo aqui essa decisão interlocutória para passar ao eminente relator. A fala do eminente relator, mas eu não estou tendo acesso ao processo. Desembargador, gostaria de ter uma manifestação de Vossa Excelência a respeito dessa questão de ordem, pedido de reconsideração, em que o nobre advogado disse que Vossa Excelência concedeu uma tutela de urgência. Eu não estou tendo acesso ao processo aqui no meu computador. Eminente desembargador presidente, eu já acessei o processo, mas não estou conseguindo abrir a página que fala dessa decisão interlocutória também. É o mesmo caso. Desembargador, eu gostaria de suscitar aqui uma questão. Não poderia, já que não estamos tendo acesso ao processo na sua inteireza, não seria melhor retirar este processo de pauta
para que retorne na próxima sessão com todas as informações? Da minha parte, sem problema. Sem problema. Desembargador Djalma. Sem problema, desembargador. Desembargador doutor Retiro de Luciano, pauta. você está de acordo? Retiro de pauta, sem problema. É porque nós não temos, eu quero ouvir também, o advogado da outra parte também vai fazer sustentação oral? Sim. É o doutor José Fernando, né? Sim. Doutor José Fernando. Então, primeiro, Vossa Excelência faria a sustentação oral. Vossa Excelência está de acordo? Está de acordo, porque nós gostaríamos de fazer um consenso, para que possamos ter acesso integral ao processo. O relator não está tendo acesso, eu também não, neste momento da sessão. E adiaremos, ele será reincluído na pauta da sessão do dia... Márcia, veja aí. Sessão de quinta-feira vindoura. É a primeira fala de Vossa Excelência, depois do doutor Luciano. Dia Qual é o 15, dia? desembargadora. Que dia? Dia 15. Dia 15. Dia 15, com o consenso de todos, o processo retornará à pauta. Está bem? Perfeito. Também está de acordo, doutor Cosmo? Embora não tenha tirado o processo. Então, está bem. Peraí, porque não está, o relator não tem acesso, e nem eu também, ao processo em sua inteireza. Muito obrigada pela compreensão. Vamos agora ao próximo processo. Tem mais processo com sustentação oral? Não. Tem Esse pedido não de faz. preferência. Só ter preferência, né? O Isso. número 2. Número 2 da pauta. Relatora. Número 2 da pauta. Apelação. Esse é o que foi retirado, não foi não, desembargador? Ah, esse foi retirado, porque esse aqui Foi foi retirado. o que depende do desembargador lá onde vão. Isso. Tá. Verdade. Agora, o número 6. Número 6 da pauta. Desembarque de declaração 100.277/88. Origem de Rio Branco, primeira vara da Fazenda Pública. Tem como relator eminente desembargador Luiz Camolês. Embargante, sindicato dos oficiais de justiça do Estado do Acre. Embargado o Estado do Acre, que é representado pelo procurador Luiz Rafael. Todos são representados por seus advogados. O sindicato, representado por diversos advogados, aqui relacionados na pauta. E digo que qual foi a conclusão deste julgamento. Deixa-me ver se tem votação antecipada. A votação antecipada. Eu creio que seria melhor eu fazer o voto, já que há uma divergência. Eu vou fazer, porque já que há pedido de preferência, eu farei assim. Eu vou fazer... Está unanimidade, não, desembargador? Como? Há unanimidade nesse julgamento, né? Não há, tem aqui um voto, deixa eu ver aqui um voto, parcialmente, desembargador Luiz Camolês, ele não concorda com o voto, está aqui, foi lançado, parcialmente vencido. Então, em função disso, eu terei que fazer o voto. Pois bem, aqui é uma apelação, vou fazer uma ligeireza, né? Esse aí não embargos de declaração? Declaração, Ricardo. É embargos de declaração, Então, desembargador. aqui o processo não coincide aqui com o meu 2 aqui, é o direito da saúde, é outra coisa. Não, o 2 retirou de pauta, desembargadora. Sim, eu Tem já a percebi. participação do desembargador Laudivon. Eu já sei. Deixa-me ver agora, porque é o número 6. Eu estava... É o 100.277/88. Infelizmente, eu estou destreinada de presidir sessões. Tranquila. Não, isso não tem problema nenhum. Estou destreinada e eu não quero mais presidência de nada. Eu só quero ver o sol. Vamos agora ao número 6. É uma música, essa é uma música acho que dos Titãs, que eu gosto muito. Eu quero ver o sol. Não sei cantar, senão diria os senhores. Quero o sol. Pois bem, vamos aqui, o número 6. O número 6 são os embargos. Embargo de declaração. Embargo de declaração. O julgamento é unânime, desembargador. O julgamento é unânime. Embargo de declaração, eles foram rejeitados. Todos concordam? Então, embargo de declaração rejeitados. Unânime. Agora o número 9. O número 9 foi aquele que retiramos também, né? Também. Retirado também, tá né, desembargador. Foi retirado porque está vinculado ao desembargador. Então, vamos em ordem de pauta agora, né? O 8º, não? Não, senhor, porque vamos agora à ordem de pauta. Era preferência, desembargador Djalma. Mas preferência já tivemos.
Então, agora retoma a pauta normal. O oitavo não é. Agora nós iremos para o número 1. A pauta normal do desembargador Lauro de Djalma. Ok, desembargador. Número 1 é o que trata da Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa questão que é um aflitivo, que é o ato infracional análogo a roubo majorado, violência, arma de fogo, questão da internação, que isso tem sido extremamente usual. Peço Pois bem, licença para me retirar. aqui, eu sou relatora desta apelação, e a apelação civil 00741, Infância e Juventude de Rio Branco, da Vara de Infância, infrator é W. Pedro Zé, e apelante é o mesmo, e apelado MP é o Ministério Público. Pois bem, representado pelo promotor, Francisco José Maia Guedes. Neste processo, o doutor Cosmo tem interferência do Ministério Público. Vossa Excelência está de acordo com o parecer? Sim, Excelência, ratifico o parecer do colega Birajara Braga. Está bem. Pelo desprovimento, o voto foi no mesmo sentido, pelo desprovimento ao recurso e votação unânime antecipada. Desprovimento ao recurso, unânime. Número 2 é o que foi retirado de pauta, né? Em razão da ausência do desembargador Laudivon. Agora vem o número 3. O número 3 ainda não foi julgado. Número 3 é o agravo de instrumento 1.314,90, origem de Plástico Carte, Baracílio, relator eminente desembargador Luiz Camolês, agravante Banco Fiesa S.A., representado por sua advogada, agravado Maria Olga Pereira da Silva, também representado por seu advogado. Pois bem, nesse processo, não há preliminares, né, desembargador? Não. Agravo de instrumento foi provido e também não há interferência do Ministério Público, né? Desembargadora, com licença, eu estou lançando, eu realmente não tive condição de examinar esse processo com profundidade, e eu vou pedir vista desse processo, me comprometendo a trazer na próxima sessão. Pois não. Então, o relator votou pelo provimento do agravo de instrumento, no que foi acompanhado por mim, mas pediu vista ao desembargador Francisco Djalma. Desprovimento, né, desembargadora? É o que no agravo de instrumento provido. Deixa eu me ver, não sei que eu esteja no processo errado. Número 3. Deixa eu ver. Número 3. Agravo... Pelo provimento, desembargador Camolês. Pelo provimento. Vossa Excelência votou pelo provimento. É o 314,90, não? No final. 1.314,90. Tá, certo. Vossa Excelência lançou voto pelo provimento do apelo, não é isso, desembargador Camolês? Foi. Exatamente a minha dificuldade reside nisso. O agravo do instrumento. Perfeito. Ok. Aqui. Para caçar os efeitos da tutela antecipada deferida na decisão recorrida, em vez da ausência de probabilidade de direito vindicado, que demanda a produção de outras provas ainda não anexadas aos atos de origem. Correto. Perfeito. Eu continuo acompanhando Vossa Excelência, mas no caso do desembargador Francisco Djalma, ele carregar elementos no seu voto, que eu possa me convencer do contrário, farei um reestudo a respeito. Pois bem, número 3. Número 4, ainda não, né? 4 já. Já. 4. Número 5. Também. Já foi. Agora, 6 também, né? Tem. Agora o 7. O 8. Tá, 8. O certo. O 7, né? 7 não. A remessa necessária, mas é com a desembargadora Denise. Desembargadora Denise, ela está na sala? Não, ela ainda está. Deve estar na Câmara Criminal, viu, desembargadora? 7. Então, 8. Vamos ao número 8. Número 8. Número 8, eu anuncio. Apelação civil. 70-53-2578. Figuro como relatora, oriundo desse processo da segunda vara civil. Apelante Denivaldo Germano de Araújo, apelado Aldemir Barbosa da Rocha. Todos representados por seus advogados. Aqui, minha conclusão de voto foi pelo desprovimento ao recurso, fui acompanhada pelos eminentes desembargadores, Camolês, desembargador Francisco Djalma. Esse recurso desprovido, unânime. 8. 9 já foi julgado, né? Não, foi retirado de pauta. Retirado de pauta.
Pois bem, agora eu gostaria que eu pediria à senhora secretária da Câmara que consultasse a desembargadora Denise se ela, como estaria a pauta da Câmara Criminal, e ela pretende julgar hoje, seria, ou então suspenderíamos até que Sua Excelência esteja disponível para podermos voltar ao julgamento. Desembargadora, eu peço permissão a Vossa Excelência, cumprimentando por na pessoa de Vossa Excelência, para me retirar. Eu vou, sabe, eu tenho uma série de processos, vou passar a examinar os processos que estão sob minha relatoria. Eu cumprimento Vossa Excelência, desejando um bom dia ao desembargador Camulês, o doutor Cosmo. Bom dia. Obrigado. A diretora, Bom trabalho. senhora diretora, desejando um bom dia a todos e que tenhamos saúde, que com saúde a gente consegue o que se objetiva na vida. Obrigado a todos e um bom dia. Forte abraço, bom trabalho. Agradecemos a sua disponibilidade. Veja o seu telefone privado, por favor. Tá bem, doutor, eu vou ver. Preciso falar sobre os assuntos da sua administração. Tá bem, muito obrigado. Então. Obrigado. Mas não é nada grave, não, ao contrário, são coisas bobas. Para lhe dar, para parabenizá-lo. Muito obrigado, um abraço a todos. Tá bom? Um abraço, tchau. Bom final de semana. Desembargadora, Pois não. a informação que temos do secretário é que a sessão vai até aproximadamente 11 horas, a da criminal. 11 horas. Uhum. São 10 agora, né? Você não tem contato direto com ela, não, né? Eu vou fazer. Sim, senhora. Se ela consegue, se ela me atender. Bom, eu só vou anotar aqui. Eu consegui, se eu conseguir, tudo bem. Desembargador presidente, a título de sugestão, Pois não. como aqui votamos Vossa Excelência, desembargador Denise e eu, o que poderia fazer? E aqui é virtual, né? Se ela pudesse suspender lá um pouco, 5 minutos nós já resolvemos aqui. É uma sugestão, né? Tá bom. Vou perguntar. Não tem sustentação oral, não tem debate, não tem nada. E lá tem muito debate, né? Estou perguntando aqui. Perfeito. É porque o fato de ser virtual, nós temos que ter muito cuidado. Quando é sessão administrativa, isso até um consenso entre nós, mas mesmo assim, se tiver interesse de partes, nós não podemos oferecer uma interpretação extensiva às sessões virtuais. O ideal é que suspenda lá, por exemplo, por 5 minutos, ela adentra aqui a sala, faz o julgamento e volta lá. Pois é, se E ela aí a gente já acaba a sessão, né? Se ela concordar, e os demais pares lá também, né? Por mim não tem problema em aguardar, não, mas não sei. Ela não está visualizando mensagem. Eu já fiz a pergunta. Perfeito. Vamos suspender por 10 minutos até que venha a resposta dela? Combinado. Tá bem? Ok. Obrigada. Perfeito. Então, aí um pouquinho. Doutor Costa, está de acordo, né? Obrigada. Com Vossa Excelência. Obrigada.
Márcia, você tem contato com o Eduardo, secretário? Sim, senhor. Sim, estou falando com ele, desembargadora. Tá. Pergunte para ele assim, só para dar um recado a ela, que eu fiz uma Isso. mensagem para ela, tá? Eu Só pedi. isso. Aham, sim, senhora. Tá. Eu vou te deixar, eu quero conversar com você, tá? Que eu vou tirar Sim, férias a senhora. partir do dia 19, Eita. tá? Tá. Depois conversa. São férias obrigatórias, Márcia. Sim, senhora. Você sabe que eu Uhum. ficaria aqui, mas eu não tenho mais porque sou de determinação do CNJ. Sim, senhora. Eu vou tirar 12 dias só. Acho que Uhum. volto antes do desembargador. Laudivon? Tanto é que eu vou pedir meus processos serem todos postos para a sessão, não colocar em pauta, colocar na sessão lá de. Eu te digo o dia. Eu voto 1º de agosto, será na primeira semana de agosto, tá bem? Uhum, sim, senhora. Eu decidi de falar isso porque não quero. A gente conversa depois, tá bom, minha Sim, filha? senhora. Tá.
Desembargadores, senhor procurador, a desembargadora está entrando. Isso. Bom dia, desembargadora. Oi, Muito bem. estou aqui já. Bom dia, desembargador. Bom dia, Cosmo. Bom dia, Aqui. desembargadora Eva. Bom dia, Camolês. Bom dia, doutora Márcia. Como é que está, minha presidente? Tudo bem? Tranquilo? Bem. Estamos lá na Câmara Criminal. Positivo. Aqui é rápido, aqui é só para terminar o processo de Vossa Certo. Excelência e nós Ok. também já encerramos o nosso expediente. Pois não. Cosmo, você está com um corte de cabelo maravilhoso, mais lindo ainda, menino. Você está um gato. Obrigado, desembargadora. Tá lindo. Eita, olha aí, ó. Tá lindo, ó. Tá lindo, é Aí, ó. diferente, é maravilhoso. Tá ornando aí o Fica negócio mais aí. jovem. É mais jovem, é. Esse detalhe, mandou pintar esse detalhe aí na barba onde? Aqui? Rapaz, isso é natural. O meio exagerou na tinta, velho. Ele tocou tinta em todo lado aqui. Ele não teve dó da tinta, não, viu? Pois Tinha é, tinta foi branca, só rápido. É rapidinho, desembargador. Daqui um dia nós estamos igual. Assim mesmo. Né? É só um processo, né, meu? Oi, Dona Tereza. Denise, muito obrigada, senhora. Veja, eu estou com o seu presente aqui, ó. Ó, tô vendo. Linda. Obrigada. Por isso que eu tirei a toga para mostrar. Isso, Querida, maravilha. muito obrigada por ter atendido. Eu não vi a mensagem no celular, mas veja, é o processo número 8, né? 8, é. É o 8. É o 8, já vou anunciar para liberar Vossa Excelência. É a apelação 570, 53, 25, 78. É o 7, não? Como? É o 7 da pauta? É o 8, não? Tô vendo. É o 7. É A minha 7? pauta, ela está toda... Número 7. Número 7. Número É o 7. número 7. Apelação 7. necessária. 70, 19, 74, 34, Rio Branco, segunda vara da Fazenda Pública. A relatora é eminente desembargadora Denise Bonfim, remetente juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública requerido e apelante o Estado do Acre. E requerente apelado Carlos Maurício Ramos de Lima. Requerido Acre Previdência e Instituto de Previdência do Estado do Acre. Eminente desembargadora, eu consulto Vossa Excelência, não há preliminares. Não há preliminares. A decisão foi pelo... Espera só um instantinho. É o 7. Eu estou no número errado aqui. 7. Não existe preliminares. A eminente desembargadora reconheceu a nulidade da sentença, não é isso? Apelo parcialmente provido. Necessário se faz anular a sentença e realizar a correta aplicação da decisão ao pedido autoral, não é isso? Isso. Nesse processo, Vossa Excelência foi acompanhado por mim e pelo desembargador Luiz Camolês. Então, recurso, apelação, no caso aqui, é apelação provida e remessa necessária e julgado procedente, porque... não, mas é uma preliminar, sim, desembargadora. É a preliminar de nulidade por julgamento ultrapetido suscitada, né? Aquela primeira, É necessário. Aceitei, acatei. Acatou. Então, esse parece que é o... É da causa madura, aí eu julguei, não é? Porque nós temos tudo. Isso. Temos todos. Porque, na verdade, parece que esse é o objeto da controvérsia, é essa, né? Nulidade do processo. Inclusive, ele já está até aposentado, né, desembargador? Sim, eu gostei. Então, o seu acolheu... Acolher a preliminar? Acolheu a preliminar de nulidade da sentença. Isso. E, no mérito, concedeu parcial provimento ao apelo para anular a sentença ou julgamento ultrapetida, e estando a causa madura para julgamento na forma do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, para julgar procedente a pretensão do autor. Isso. Com a previsão legal dos artigos 57 e 58 da Lei 8.203/91.
e condenar os réus, Estado e Previdência, É. para que conceda benefício de aposentadoria especial ao autor, cada qual na medida de suas atribuições, concedendo também a tutela de urgência postulada e declarou extinto o processo. Pois bem, então foi julgada procedente a remessa. Em parte. Em parte, parcial, né? Porque, veja só... A remessa é procedente, a remessa é procedente. Remessa é procedente, porque é parcialmente O apelo é O que é apelo que é parcial. parcial. Por que foi? Não, eu digo, olha, a Excelência deu provimento parcial ao apelo para anular a sentença. Certo. Por isso que é apelo parcial, É. para anular a sentença. E passou o julgamento da causa, É, o remessa, da Sim. remessa. tem causa madura, ao mérito. É isso mesmo, provimento parcial apelo, desses termos, Márcio, para anular a sentença por julgamento ultra e extra petita, e em razão da causa madura, ela julgou procedente o pedido do autor. Então, mas a remessa, e com os consectários, né? Mas a remessa, ela é julgada procedente. Procedente, isso mesmo. Por quê? Porque a causa, ela foi julgada em segundo grau. Tá? De acordo, desembargador? Totalmente. Desembargador Luiz, está de acordo? Eu acompanhei no voto também, desembargador, só essa questão da parcial providência, Sim. parcial provimento, né? Em razão disso. Também. Porque não houve, o apelo não foi provido na íntegra, mas parcial. Mas eu compreendi aqui que o provimento parcial foi porque ela acolheu o julgamento, acolheu a nulidade, mas passou ao julgamento. Passou ao julgamento em razão do estado da causa madura. Desse Do sentido, exame, provimento parcial. Isso. Vossa Excelência concorda? Eu entendi. Entendeu? Acompanhei o raciocínio. Então, seria provimento ao apelo e não parcial. Não, provimento parcial. É o reexame que é. O reexame que é procedente. Positivo. Tá, por E quê? o apelo... Parcial. Parcial. Por que o apelo é parcial? Porque ela decretou a nulidade do processo, mas compreendeu que a causa estava madura. Está madura para poder julgar. Para fazer o julgamento. Então, tá bem. Sim. Compreendeu, Márcio, para anotar? Provimento parcial e remessa necessária julgada procedente. Bem, então, esse é o último processo de pauta. Desembargadora, eu agradeço muito, sei que Vossa Excelência está na sessão da Câmara Criminal com muitos processos. Obrigada pela sua disponibilidade e por atender a esse pedido da Câmara, para que Vossa Excelência comparecesse rapidinho. Diz que era 2 minutos. Eu não sei se passei dos 2 minutos. Deus abençoe sempre, com saúde, e estará sempre em minhas orações, e seus filhos, e a toda a sua família. A quem eu sou devedora de grande parte do que eu sou, a sua linda, maravilhosa e amada mãe, Ziza Castanho. Minha orientadora, minha... Tá ótimo, desembargadora. Eu só tenho que dizer que eu estou muito feliz nessa participação rápida aqui, mas desejar a vocês tudo de bom. A senhora está linda com essa roupa aí maravilhosa, e o cabelo está diferente, está muito legal. Gostei. Está muito bom. Então, desejo muitas felicidades, saúde, amo vocês, apesar da distância, tá bom? Beijo. Muito Bom obrigada. trabalho, né, presidente? Tchau. Tudo de bom. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, doutora Márcia. Até logo. Eu declaro encerrado, então, a presente sessão. Se os eminentes colegas tiverem alguma manifestação a fazer, nós poderemos ter um momento após o encerramento da gravação. Tá bem?